Gente, vou dizer a vocês, viu? Cuidado. Os hospitais aqui de Caruaru estão assim, ó, lotados. Não só aqui, né? Mas em todas as cidades vizinhas também, os hospitais tudo lotados, as pessoas com Covid. E o povo tá abafando, né? Só estão esperando o carnaval chegar, né? Pra vocês verem a bocada. Todo mundo testando positivo, minha gente. Todo mundo que eu conheço testando positivo. E eu faz mais de 15 dias que eu tô mal. Nem pra academia eu tô indo. Então, ó, cuidado. Olha o que eu comprei, ó. Pra me estar tomando em casa. Pra eu não ir pros hospitais, mulher. Você vem pior. É capaz de eles entubar você lá. Pois é. E se entuba, né? Você já sabe o que acontece, né? É estourar o seu pulmão na certa. Mas e aí, você está pulando o carnaval? Já pulou ou não? Me conta aí abaixo nos comentários o que você resolveu fazer nessa época da festa da carne. Agora, se você acha que esse primeiro vídeo é brincadeira, que é só uma coisa passageira, veja agora a previsão, eu diria até profecia do cara que até acertou o tiro que foi dado em Donald Trump 4 meses antes daquele incidente, quando disse que Donald Trump levaria um tiro na orelha e depois ficaria de joelhos agradecendo a Deus. Vejam só. Todos eles, tudo ali. O Senhor me levou e vi um colapso total da sociedade, além do que se possa imaginar. Muito pior que 2020. Se achou 2020 ruim, isso faz parecer brincadeira. Parece isso em esteroides. Inimaginável. Como nação e geração, nunca vimos isso, disse o Senhor. Putz, você viu aí, né? Pior que a Covid. E diz mais ainda que nunca vimos isso. Não dá medo isso, não? Ou você acha que, mesmo assim, vale a pena pular o carnaval? Disse que não acontece há centenas de anos. Ele me disse que era igual. Seria como a peste negra dos anos 1300. Vocês viram aí, né? Ele disse que era igual à peste negra do ano de 1300. A peste negra que simplesmente foi uma das pandemias mais devastadoras registradas na história da humanidade, tendo resultado na morte de 25 a 75 milhões de pessoas. E estudos ainda indicam que ela tenha causado a morte de até 200 milhões de pessoas em todo o mundo. E esse estudo diz que ela está entre nós ainda, assim como outras enfermidades que entraram para a história. Mas por falar em história, vamos voltar à visão do Brian. Vi ninguém podendo trabalhar nas fábricas. Ninguém podia trabalhar ou ganhar dinheiro. Foi um desligamento mundial de novo. Nenhum mercado pôde abrir. Só essenciais se pudesse entrar. O medo era tanto que a humanidade parou. Pois é, o medo era tanto que a humanidade parou. E você vai continuar pulando o seu carnaval? Porque na Bahia, né, parece que vai ficar até março, hein? Mas você já imaginou isso? Ninguém podia trabalhar ou ganhar dinheiro novamente. Tudo parado de novo. Só que pior ainda, né? Veja só o que mais ele disse. Pegar isso significava morte certa. Não havia vacina. Nada podia deter. Quem contraía, morria. Vi 350 milhões de novo, no mundo todo. No Zeuânia vi 30. O Senhor me alertou sobre eventos em massa que ocorreriam aqui. Vi que o dinheiro em papel sumiu. Ninguém queria tocar. Mais plataforma digital. Vi mais implementação digital pelo medo de tocar. Eu vi mega igrejas fecharam completamente. Um colapso financeiro total, além da compreensão nunca visto antes. E isso foi... Achávamos que 2020 foi ruim, mas isso foi muito pior do que posso descrever. Pessoas morrendo. Pois é, com certeza isso é algo terrivelmente pior. Imagina 350 milhões de mortes. Só nos Estados Unidos, 30 milhões. Não tinha cura, não tinha vacina. Não tinha nada que pudesse salvar. Isso lembra um pouco que falam sobre o vírus Nipah, né? Que é letal, pois tem 75% de letalidade muito maior que a Covid. E lógico que assusta, né? Porque já é uma doença considerada mortal. E a pergunta que fica é, será que há riscos no Brasil por causa do carnaval com relação a esse vírus? Bom, você sabe muito bem o que diziam as autoridades de saúde aqui do Brasil na época da Covid, né, quando ela estava começando. E muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro que vou.
Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Nem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Pois é. Um resfriadinho de nada, né? Essa é a nossa mídia. E esse cara mesmo assim continuou aí firme no Fantástico, na Globo, sem sequer ser cancelado. Por que será, né? Agora o Bolsonaro, que ousou imitar ele, foi mais que cancelado, né? Mas tudo bem. Continue aí pulando e assistindo a sua Globo Lixo até ver aonde você vai parar. Porque até mesmo o seu governo, que rouba você na cara dura, já está dizendo que esse vírus não é ameaça ao Brasil. Não, fica tranquilo. Mas e aí? E você, o que me diz? Você vai acreditar no governo e na sua mídia comprada? Ou vai tomar mais cuidado com a sua própria vida? Comente abaixo, eu gostaria de saber a respeito. Agora, o principal é vermos que o carnaval, que não é uma festa que se diga assim boa, ou que traga uma energia boa, principalmente para pessoas que são cristãs e evangélicas, como um certo pastor aí resolveu falar, veja só. Anunciamos a oração do pastor Cosme Philipsen, da Assembleia de Deus Esperança. Sapucaí, não se preocupe, porque raio só cai na cabeça de falsos fundamentalistas. Sou da primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, pastor da Assembleia de Deus, Cosme Philipsen. Lamento profundamente por muitos dos meus irmãos em Cristo abandonar a cidade em época de carnaval e fazer retiros, dizendo que a cidade está na mão de Satanás. Digo a vocês que a cidade, o carnaval, não é do demônio, é sim dos cariocas, é de todos que amam a vida. Demônio não é samba, demônio é a fome que muitas famílias ainda passam em nossa cidade, enquanto grandes igrejas continuam enriquecendo seus pastores, que também podem ser chamados de falsos profetas e usurpadores da fé. Pois é, ele critica quem deixou a cidade para fazer um retiro espiritual nessa época da festa da carne. E ainda tem a coragem, a cara de pau, dizer que outras igrejas são usurpadoras da fé, quando ele na verdade abençoou o prefeito do Rio, manda um beijo pro Freixo, que assumiu a Embratur por ser amigo do Lula e foi deputado pessoal. Te peço que abençoe o prefeito dessa cidade, a Liesa, e essa cidade maravilhosa. Shalom, a paz, salam aleikum, haribou, axeô. Um beijo, Freixo. Pois é, com certeza é o sujo falando mal lavado, porque para o pastor estar aí é porque com certeza recebeu um bom agrado para isso, né? Assim como a escola de samba que homenageou o Lula, né? E recebeu R$1 milhão pela homenagem. Pois é, tá sobrando, né? Mas o pior é ver um comentário nesse post aqui, onde diz: parabéns ao governo, sei que é mentira, mas a escola tá certo, Lula é um fenômeno e deve ser celebrado. Mano, por isso que eu digo, vamos compartilhar os vídeos que eu posto aqui, porque se a gente não abrir os olhos desse povo, aí nós estamos fodidos. Porque não tem cabimento, tanta coisa errada que esse governo faz, cobrança de impostos que ferra com o povo, com os empresários que estão aí fugindo do Brasil, e o cara ainda vem dizer que o Lula é um fenômeno. Ah, vai cagar, viu? Ou o cara não vê nada à sua volta, é um puta de um militante do PT que está ganhando dinheiro com isso, só pode, né? Mas como falamos de um pastor que disse, né, ser pastor abençoando o carnaval, vamos ver agora o que diz um cara que serve a Satanás. A gente adora carnaval, mas eu, que sou bruxo e trabalho com Diamonds, não tenho coragem de ir, porque eu sei o que acontece lá. Cada batida do atabaque, no samba, no pagode, no funk, é uma célula rítmica que invoca as entidades. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isto, até nós, macumbeiros,
bombeiros temos medo. No carnaval é aberto um portal, mas não é um portal comum. É um portal onde espíritos ficam presos o ano inteiro, eles são soltos. Espíritos que não tinham permissão para andar entre nós e eles ficam livres nas ruas durante 3 dias. E nós que trabalhamos com essas entidades, todos os dias, nós não vamos. Porque esses espíritos nem nós controlamos. Mas você, crente, vai lá, é de peito aberto, sem proteção nenhuma. E eu preciso te falar sobre uma coisa que ninguém tem coragem de dizer. Magia sexual é uma das magias mais poderosas que existem. E o que acontece no carnaval? Sexo em massa, bebida em massa, drogas, é os corpos se esfregando, o suor se misturando. E isso é um ritual, o maior ritual de magia sexual do Brasil. E eu que sou bruxo, faço pacto, trabalho com daimons. Eu não vou pro carnaval, eu não bebo, eu não fumo, eu sou casado e não tenho coragem de ir. Porque eu sei que aquele portal, ele está aberto. E eu sei que tem espíritos soltos que nem eu controlo. Eu sei o que aquela energia faz. Então na próxima vez que você que é evangélico for pro carnaval, grava isso na sua cabeça. Cada batida de atabaque é uma invocação. Cada beijo é magia sexual. Cada bebida é uma oferenda. Cada gota de suor misturada é um pacto. E você se ama muito bem. Você não está curtindo, você está adorando. E quando você voltar pra igreja no domingo, as entidades que você invocou no carnaval vão voltar com você. Vão sentar no banco do seu lado, vão entrar na sua casa, vão tocar na sua família. Porque você abriu uma porta, você deu permissão. E agora? Eles não vão embora. Bem-vindo ao nosso mundo, crente. Você adorou no carnaval e nem percebeu. Mas as entidades? Ah, os espíritos perceberam. Pois é, enquanto mal usa pastores que se dizem de Deus para convencer o povo a ir a certos lugares que não deveriam ir, Deus usa até os bruxos, os servos do diabo, para impedir que os seus filhos vão a lugares como esses, cheios de demônios, para você ver como são as coisas, não é mesmo? Eu acho que o vídeo do bruxo aí está viralizando muito mais do que o vídeo do pastor, né? Mesmo com toda a mídia, porque quando é de Deus, né, ninguém segura. Mas por falar em capeta, a gente não podia deixar de falar, né, do Lula, né? Que apareceu neste carnaval pulando mais que canguru. Você viu aí, né? Que disposição, hein? Para um cara de 80 anos que já passou por uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril, uma cirurgia para drenar uma hemorragia na cabeça decorrente de uma queda no banheiro em outubro de 2024, depois um procedimento para tratar sangramentos na cabeça, realizado dias após a craniotomia, uma cirurgia de catarata no olho esquerdo e uma cauterização para retirar queratose no couro cabeludo, e o cara está pulando assim mais que um coelho. A pergunta que fica é: seria obra de Deus ou do demônio? Me responda aí se tiver essa resposta, porque eu não sei não. Mas o pior ainda é ver o povo pulando, se esfregando, se colando, sei lá o que mais, depois de tudo que nós vimos aqui, e cantando o Lula lá, enquanto o povo lá da Bahia sofre com o crime, né, organizado, que tem 5 cidades entre as 10 mais violentas do Brasil, e conforme dados de 2024, o estado é o mais violento do Brasil, se considerados os dados absolutos. Mas fazer o que, né? Esse é o Brasil, onde o povo tem o governo que merece. Também é só dar pão e circo para eles, que eles pulam que nem palhaço. Depois vem dizer que o Brasil é soberano, né? Soberano onde? Se nem no tal navio hospital chinês que ficou uma semana no Rio, os médicos aqui puderam entrar, né? Foram impedidos de fazer vistoria. E o pior de tudo é que esses navio chinês veio fazer atendimentos médicos e de graça. Meio estranho isso, não é mesmo? Afinal de contas, os chineses não são lá assim tão cordiais, né? Para fazer qualquer coisa de graça, quanto mais atendimento médico, não é mesmo? Que leva a questão aí de pensar com relação ao bichinho que veio da China em 2019, né? E a pergunta que fica é: será que o pontapé para a previsão da visão do Brian Biggs aí seria aqui no Brasil após o carnaval? Ou o pontapé dessa visão catastrófica para o mundo seria o pontapé que o Cristiano Ronaldo vai dar na Copa do Mundo esse ano, em maio, nos Estados Unidos, Canadá e México, representado na capa da revista Time deste ano? Bom, como vocês viram aí, o que pode estar subliminarmente escondido por trás da capa, e agora vocês sabem. E por que pela primeira vez na história vão fazer uma Copa do Mundo em 3 países? Vocês já se perguntou isso? Pois é, afinal de contas eles não dão ponto sem nó.
São centenas de milhares de caixões de plástico, então. Portanto, cada um deles é um caixão separado, empilhado, um em cima do outro. Provavelmente o quê? De 20 a 25 por pilha, e quantas pilhas? Literalmente centenas deles. E é possível colocar 4 cadáveres em cada caixão de plástico. É basicamente um saco para cadáveres gigante. Dezenas de milhares de caixões. Oficialmente, são revestimentos de plástico para sepulturas com 7 pés de comprimento, 3 pés de profundidade e tampas. A empresa que as fabrica diz que estão apenas sendo armazenadas para necessidades prévias das pessoas. Bem, quem diabos teria uma necessidade prévia de tantos caixões assim, a menos que estejam planejando um massacre? Se eles precisassem se livrar de pessoas ou dissidentes, ou seja lá o que for, certamente já tem os caixões para isso, não é? Mas qual seria o argumento deles? E assim, esses lugares estão aqui, esperando talvez a implementação da lei marcial. E lembre-se disso, bem nos arredores de Atlanta, Geórgia, onde fica o Centro de Controle de Doenças. Alex Jones estava prestes a encaixar a última peça desse quebra-cabeça. Como o plano dos campos de concentração seria colocado em prática. Vou mostrar documentos secretos do governo, em que admitem estoques para uma pandemia biológica. Esse é o pretexto perfeito para instaurar a lei marcial, usando o medo gerado por uma pandemia. Eles começariam uma pandemia como desculpa. Uma desculpa para prender qualquer um que atrapalhasse sua busca por poder. O governo federal provocaria um surto nacional de uma doença mortal. Os corpos se acumulariam, o exército entraria em ação e os portões dos campos de concentração se abririam. Temos documentos do governo em que o CDC está se preparando para pandemias em massa, com centenas de milhares ou até milhões de mortos. Eu não quero aqui assustar ninguém, mas não tem como deixar mais tempo sem falar a respeito depois de tantas coisas que já estão sendo reveladas. Nós vemos agora que o nosso mundo não é nada daquilo que nós imaginávamos e que aqueles que controlam esse mundo não são e nunca foram bonzinhos e queriam o nosso bem. Vejam só agora no vídeo e leiam atentamente a tradução, porque se estivesse em português o vídeo já estaria derrubado. Reducing population growth, that's this big benefit. The key thing you can do to reduce population growth is actually improve health. In the developed countries, the big winners are countries that have shrinking populations. I would like to reduce the number of people on the planet because there's too many of us. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. With too many people. We have global warming because too many people are using too much stuff. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if you do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that. We're taking things that are, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. So in the next 5 to 10 years, for the next pandemic, we'll solve all those problems. You say the next pandemic, there will be another pandemic. Absolutely, we don't know when. History teaches us that the next pandemic is a matter of when, not if. We know what's next. We're going to have another major coronavirus pandemic before the end of this decade, before 2030. If we really want to prevent the next pandemic, and there will be one, there will absolutely be an outbreak of another pandemic. It may be next year. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. Pois é, eles nunca foram bons, só querem nos matar. E a pergunta que fica é, você vai continuar a acreditar neles ou vai acordar de vez? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por ficar até o final. Curta o vídeo, comente abaixo o que achou, se inscreva aqui no canal para dar aquela força e nos ajude a compartilhar esse vídeo para que possamos assim levar a verdade para todos. Um beijo no coração de todos vocês, fique com Deus, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal e a gente se vê no próximo vídeo.